Fala, rapaziada. Nessa rodada, o Santos recebe o Juventude, né? O Juventude que é o time que mais sofreu gols, tem uma média de mais superior a 2 gols sofridos por jogo. Jogando fora de casa, essa média chega a quase 4 gols por partida. E a gente vai estar olhando nesse vídeo aqui, né, como é que vem sendo sofrido os gols do Juventude, né? Vamos dar uma analisada taticamente como é que se porta esse Juventude em campo, para ver quais nomes a gente pode explorar além do Neymar. Enquanto roda a vinheta, deixa o like. Bom, rapaziada, após o Mundial, o Juventude sofreu 8 gols, né, em 4 partidas que a gente teve. Uma partida ele não sofreu gol, que foi contra o Sport, né, sofreu 4 do Cruzeiro, sofreu 1 do São Paulo e 3 do Bahia, tá? Contra o Cruzeiro e contra o Bahia foram fora de casa, tá? E contra o São Paulo sofreu um gol só, né? Foi em casa no Alfredo Jaconi, onde a gente sabe que o Juventude é um time que dá trabalho, né? Jogando dentro de casa. Mas fora vem sofrendo muitos gols, tá? Já vinha antes do Mundial, tá? E pós-Mundial continuou, né? A gente sabe que o Juventude demitiu o Cláudio Tencati, tá? Então pode ter alguma mudança, tá? Mas assim, ainda não teve nenhum técnico contratado, né? Então os padrões devem se manter, tá? Pós-mundial, o Juventude sofreu dos 8 gols, 4 foram de centroavantes, 3 de meias e 1 de ponta direita, tá? Então o meia que vai circular muito ali, né, naquela entrada, né, meia armador ali na entrada da área ali é o Neymar, né? Então ele é um nome muito bom para essa rodada, né? Eu acredito que é um jogador, né, que a galera vai dizer que é unanimidade, né, que a gente chama de jogadores chaves para a rodada. 4 gols de centroavante, né? Então, assim, Tiquinho Soares é um excelente para rodada caso jogue, né? Tem o David Walsh também. Mas, assim, eu gosto muito do Tiquinho Soares, tá? É um cara que tem muita presença de área, é um cara que vai aproveitar muito bem as bolas em escanteios, tá? O Juventude é um time que mais sofreu gol de bolas paradas, é o time que mais sofreu gol de escanteios, tá? Então, o Tiquinho Soares tem muita presença de área, pode aproveitar muito bem essa bola. Tá? E na ponta direita, tá? Na ponta direita quem a gente tem é o Rolheiser, tá? O Rolheiser, a princípio, é o provável para jogar na ponta direita. Na ponta esquerda a gente tem ali uma dúvida, né? Se joga o Barreal ou não. Mas muita gente optando ali, né? Por exemplo, dobrar no meio ali com Neymar e Barreal, tá? E aí talvez Rolheiser seja uma peça um pouquinho melhor, tá? Então foram 4 gols de centroavante, 3 de meia, 1 de ponta direita. As assistências foram 3 de centroavantes, 1 de meia e 2 de pontas direita, tá? Tudo isso foi no pós-mundial. Então perceba que o ponta direita ele deu 2 assistências e 1 gol. Dos meias foram 3 gols e 1 assistência. Centroavante, 4 gols e 3 assistências, tá? Diegão, como é que foram esses gols, tá? Foi 1 de pênalti, 1 de escanteio, 2 de cruzamentos, tá? Na esquerda e 2 cruzamentos na direita, tá? A gente vai estar olhando agora esses lances dos gols aí que o Juventude sofreu, tá? Contra o Bahia, né? Jogada avançada aqui. O Ademir recebe a bola, né? Aqui pela ponta direita, tá? O Ademir, ponta direita, recebeu aqui a bola. Cruzou na área. Quem é que tá na área para receber essa bola? O Jean Lucas, tá? O Jean Lucas tá fazendo um papel ali. Essa partida, né? Esse confronto. O Jean Lucas ele jogou muito, com muita liberdade para avançar e para entrar dentro da grande área ali, tá? Então ele fez um papel ali praticamente de um meio armador ali, que entra muito na grande área, né? Que seria o Neymar, tá? Fez ali o pivô ali como se fosse um centroavante por vezes, tá? Então perceba o posicionamento de Jean Lucas, né, sozinho. Ele estava bem marcado, tá? Se vocês voltarem um pouquinho a jogada, vocês percebem que a marcação está encaixadinha, tá? Só que ele recua da marcação, tá? E perceba aqui, né, como ele está bem marcado aqui, né, nessa faixa aqui central. E aí com a jogada avança, ele recua da marcação para receber essa bola e ficar livre ali para chutar e a marcação não consegue acompanhar, tá? A marcação do Juventude falha muito, né? Peca muito, né, na cobertura das jogadas, tá? Então esse foi o primeiro gol do Bahia, tá? Jean Lucas, jogada pela direita ali com Ademir, tá? Um ponta direita avançando e dando assistência, tá? Percebo por outro ângulo, né? Como estão bem encaixadinhas as marcações, né? Todo mundo com seu jogador e Jean Lucas recua e a marcação não acompanha, tá? Aqui é o segundo gol do Bahia, tá? Percebo aqui no lance, né? O Jean Lucas vai cair, tá? E aí vão esquecer dele, ele vai levantar e sozinho para receber ali, né? Não receber, né? A bola bate no jogador de Juventude e sobra para ele, mas ele tá sozinho ali para dominar essa bola sobrada
e botar para dentro do gol, né? Mais uma vez, fazendo esse papel central ali, né? Percebo que ele está muito próximo ali do ponto de cobrança do pênalti, tá? Percebo, né? Ele cai na jogada e aí deixam ele para trás, ele se levanta e recebe ali, perto da marca do pênalti ali para cobrar, tá? Percebo aqui no terceiro gol do Bahia, né? A falha da marcação, né? Percebo a linha, né? A linha de impedimento, né? Que vem fazendo o time do Juventude, tá? E aí o Lúcio tá um pouquinho avançado ali no marcador, né? Toma a frente do marcador dele para receber essa bola, né? Infiltrada ali em profundidade e botar para dentro desse gol, tá? Tiquinho recebe muito bem essa bola, tá? Então, se o Tiquinho jogar, é um excelente para a rodada. Aqui pela esquerda, tá? Percebo o Ferreirinha, dá um drible aqui na esquerda, toca, a bola sobra e percebo o Luciano sozinho na faixa central ali, né? O Luciano, que por vezes no São Paulo, né, tem uma certa liberdade, né? É um atacante que pisa muito na área, mas desce para buscar a jogada, né? Por vezes faz um papel ali do armador das jogadas, tá? Então, eu vejo muito potencial para o Neymar nessa rodada, né? O Neymar vai fazer muito esse papel ali, né? Na entrada da grande área, né? Avança, né? Para a pequena área ali para receber também essas bolas, tá? E aí então o gol do Luciano, tá? Perceba mais uma vez, ó, ele isolado, sozinho ali no meio, né? E a marcação avança todinha e deixa ele o tempo todo ali isolado, sozinho para receber essa bola, né? Liberdade, e aí o marcador vem de trás e acaba ajudando ele ainda, tá? Gol do Cruzeiro, tá? O primeiro gol do Cruzeiro, um cruzamento da esquerda. Percebo aqui, né? O Caio Jorge, tá? Ele à frente do marcador, tá? O marcador ainda bem próximo dele, ele ainda tem total liberdade para receber essa bola, para dominar, girar e tentar uma bicicleta dentro da grande área. Então, tipo, tá tão isolado que ele domina para virar uma bicicleta. Ele não pega a bola de primeira para dar uma bicicleta, ele pega, domina, a bola sobe e ele vira para tentar dar uma bicicleta, tá? Uma liberdade total ali dentro da grande área. E percebo o Gabigol ali na entrada da grande área também, isolado, tá? Isolado, sozinho na jogada. Caio Jorge tenta a bicicleta, né? Insucesso nela, mas o Christian pega a bola na sobra ali e bota para dentro do gol, tá? Então, falha muito na marcação Juventude, né, cara? Essa marcação dentro da grande área, né? Essas bolas cruzadas ali, o Tiquinho, se ele jogar, ele vai receber muito bem. Ele tem, né, consegue fazer muito bem o pivô para proteger essa bola, tá? Então, eu acredito que o Tiquinho, se jogar, é uma excelente para a rodada, tá? Aqui mais uma vez, né? Jogada pela direita, né? Caio Jorge avança, cruza na área pro Gabigol, né? Botar para dentro ali, né? Aqui é uma jogada em transição, né? Então, uma jogada em transição defensiva para o Juventude é mais difícil, né? Realmente, a marcação ela já falha muito, já fica dispersa quando está em jogada defensiva, né? Então, quando está em transição, né? A marcação fica mais perdida ainda, né? Gabigol vem, se filtra sozinho ali para receber essa bola e bater cruzado, tá? Depois a gente tem o terceiro gol de Juventude, do Cruzeiro, né? Contra o Juventude. O Gabigol foi um gol de pênalti, tá? E o quarto gol, uma cobrança de escanteio, né? Cobrança curta, bola trabalhada ali, levantamento e Eduardo sobe sozinho na área ali para cabecear, tá? Então muita falha, né? E aí, como eu falei para vocês, né? A gente tem um ponta direita, mas é um detalhe também a perceber, né? Nessa questão do ponta direita, um cara que pode aproveitar muito bem, né? Que caso jogar, tá? Pode ser um diferencial nessa rodada, tá? Caso ele venha estrear, é o Mike, tá? Um Mike que veio do Palmeiras, tá? Já foi apresentado no Santos, tá? Então ele pode ser um diferencial, tá? Jogando aqui naquela lateral direita. A gente sabe que o Mike é um cara que sobe muito, que apoia muito na frente, né? Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele nesse time do Santos, né? O Mike tem qualidade também para cobrar algumas bolas paradas, então de repente ele também pode pegar alguma bola parada que vinha revezando o Neymar com o Guilherme, tá? Eu troquei uma ideia com a Carol Bernardi, né? A Carol disse que tem que avaliar como é que vai ficar essa questão da bola parada aí no Santos, né? Com a chegada do Mike, porque o Guilherme não tá jogando, né? Aí o Neymar vinha revezando com ele, né? Então, ou o Neymar, né? O Mike pode ser que ajude, né? Pode ser que tenha algum outro também batendo ali. Mas bolas paradas são predominantes mais com o Neymar, né? E aí o Neymar pode se aproveitar, que o Juventude é o time que mais sofreu gol de bolas paradas, tá? No campeonato. E aí, né? Mostrando aqui para vocês, esse é o mapa de gols sofridos, tá? Esse é o mapa de gols sofridos do Juventude por mando de campo, né? Nesse lado aqui, né? A gente tem os gols sofridos aqui fora de casa
e esse outro aqui isolado sozinho aqui no outro lado é o gol sofrido em casa, tá? Percebam aqui, né, que todos os gols, eles são todos ali na faixa central da grande área, tá? Todos ali muito próximos ali à marca do pênalti, né? Um pouquinho na entrada da pequena área ali, tá? Em casa também, né? Na faixa central ali próximo à linha do pênalti, tá? Então percebam que as finalizações que geraram gols, elas saíram, tá? Essas finalizações foram feitas na faixa central da grande área, né? Uma faixa que vai atuar o Tiquinho, que vai atuar o Neymar, né? Que vai avançar muito para dentro, tá? E aí, né, pode aproveitar muito bem essa bola. Então, aguardando notícia aí, né, para ver, né, o jogo é só na segunda-feira, né, então a gente vai, talvez não tenha tantas notícias assim, mas caso se confirmar ali, né, possivelmente que o Tiquinho possa atuar, né, de repente a gente pode estar usando a estratégia de botar o Tiquinho, tá, por enquanto ele está nulo no Cartola, no Joga 10 News ele é dúvida, tá, então né, se ele permanecer nulo no Cartola, né, ficar em dúvida no Joga 10 News, tiver chance dele atuar, né, a gente pode usar, por exemplo, a estratégia de manter o Tiquinho no time com outro reserva sem ser de luxo, tá? E aí a gente pode botar um reserva de luxo ali no meio, por exemplo, né? Então, caso o Tiquinho não jogue, o reserva entraria na normal, né? Ou então pode botar um reserva de luxo no meio, porque mesmo que o Tiquinho jogar só um tempo, ele tem grande potencial em um tempo só, tá? E aí ele mediria, né, as pontuações ali com reserva de luxo, né? De repente você bota uma reserva de luxo ali no ataque, nesse caso o Tiquinho entrar em um tempo só e não corresponder ao potencial dele, o reserva de luxo cobre, né? Se ele corresponder ao potencial, o reserva de luxo pode cobrir outra posição ou de repente nem ser utilizado, tá? Mas esses são os gols sofridos aí do Juventude, né, pós-mundial. Aí você vai me perguntar, Diegão, mas e antes do mundial, tá? Como é que vinha, tá? Esse Juventude antes do mundial, tá? E esse é o mapa de gols sofridos do Juventude antes do mundial, tá? Até a 12ª rodada. Então percebam, né? Mais uma vez, tá? Todos os gols nessa faixa central, tá? Fora de casa aqui, ó. A grande maioria ali próximo da entrada da pequena área, na faixa central ali, né? Próximo da linha de pênalti. Alguns na entrada da grande área, tá? Então é a área que vai circular o Tiquinho, que vai circular o Neymar, tá? E em casa também, tá? Os gols, a grande maioria deles ali, né? Nessa faixa central. E um aqui, né, vindo da direita, tá? Mais uma vez, né, a ponta direita, como eu falei para vocês, né, o Rolese e o Mike, tá? São nomes diferenciais para essa rodada. Pouca gente olhando para o Rolese, né? Muita gente olhando para o Barreal, tá? Então seria um diferencial aí nessa rodada, né? Como a gente viu, pós-mundial, né, gols e assistências pelo lado direito, tá? E aí, se a gente olhar jogadores que imitaram, né, nos jogos mais recentes, né, não todos, mas nos jogos mais recentes aqui do Juventude, né, contra o Bahia, o Lúcio fez 8 pontos, o Jean Lucas fez 17,7 e o Everton Ribeiro 7, tá? Todos atuando na faixa central. O Pulga, que atua na esquerda, fez 1,2. Na ponta direita a gente teve o Ademir fazendo 7,2 e o Kaique fazendo 8,2, tá? Então os dois ponta direitas imitaram aí. Contra o Cruzeiro, o Caio Jorge fez 13,6. O Gabigol, que atuou de meio de campo, né, mas por vezes ele avançou ali na área, né, como a gente viu no lance ali, o Gabigol, né, dentro ali da grande área ali, o Gabigol fez 20,4, tá? E o Eduardo, meio campista, fez 14,2. Então todos os jogadores que atuam muito na faixa central. Na esquerda a gente teve o Marquinhos fazendo 6,9. Mas a gente teve na direita o Christian fazendo 10, tá? E aí contra o Fortaleza, né, a gente teve o Lucero fazendo 26,5, o Pochettino fazendo 23,7 e o Lucas Sacha fazendo 11,3, tá? Esse já foi antes do Mundial, esse confronto. Na ponta esquerda, o Breno Lopes fez 14,9 e o Marinho fez 7,2, tá? E percebo que antes do Mundial, né, a gente teve um jogador na esquerda ali que se destacou. Mas por quê? Antes do Mundial, o Juventude tinha sofrido 24 gols, tá? 8 deles foram de centroavante, com 6 de meia, 4 gols de ponta esquerda, tá? 1 de lateral esquerdo, 1 de lateral direito e 3 de zagueiro. Então percebam que só o lateral direito, né, usando aquela faixa de campo da direita ali, só o lateral direito marcou gol, tá? O ponta direita não tinha marcado. Já na esquerda a gente teve 4 gols de ponta esquerda e 1 do lateral esquerdo. Mas isso foi antes do Mundial. Percebam que pós-Mundial mudou, tá? Então isso a gente também tem que se atentar a esses detalhes, né? Porque os padrões vão mudando ao longo do campeonato, ainda mais um campeonato tão longo como é o Brasileirão, tá?
As assistências, né, pré-mundial, antes do mundial, foram 8 de meias, aí foram 3 de ponta direita, 2 de centroavante, uma de ponta esquerda, uma de lateral esquerdo e uma de lateral direito, tá? Então percebam, né, que a gente teve ali 14 participações em gols para meio-campistas, 10 participações em gols para centroavante, tá? Então essa faixa central é muito predominante, tá? Então Neymar e Tiquinho Soares. A gente teve 7 participações em gols, né? Participações, galera, que eu tô falando é gols e assistências, tá? 7 participações para o lado esquerdo, 5 participações para o lado direito, tá? Então o lado direito teve um pouquinho menos de participação, 3, tá? Para zagueiros. E daí, né, percebo que daí no pós-mundial, né, o lado esquerdo deu uma diminuída e o lado direito se sobressaiu, tá? Nesses gols pré-mundial, né, esses gols antes do mundial, 6 deles foram de cruzamentos na esquerda defensiva, tá? Seria a direita ofensiva do time, né? Ah, Diego, mas por que então a direita tem menos participação que a esquerda? Porque normalmente essa bola, quando ela é cruzada o ponta direita, por exemplo, cruza, nem sempre ela já de primeira ela vai pro gol, né? Vocês percebem que até a assistência, né, do ponta direita, né, antes do mundial são 3 assistências de ponta direita, tá? E 4 gols de ponta esquerda. Então ele dá essa assistência, né, nesses cruzamentos, mas nem sempre a bola às vezes rebate, às vezes o jogador do Juventude afasta e sobra, tá? Então tem esses detalhes, mas as jogadas saíram, né? Apesar dos gols não terem vindo daquela posição na direita, as jogadas saíram a grande maioria na direita, tá? E daí quando veio o pós-mundial, os gols começaram a sair também da ponta direita, além das jogadas propriamente ditas, tá? Então, só recapitulando aqui alguns nomes, né, que eu acho importante nessa rodada ali. O Neymar, tá um excelente nome ali, né? Inclusive para capitão. Outro nome que pode ser um grande diferencial aí, né, principalmente porque ele tá nulo, tá? É o Tiquinho Soares, tá? Tiquinho Soares pode ser um cara que pode aproveitar bem, né, essas jogadas centralizadas, caso ele jogue, né? Um cara que tem muito posicionamento ali, faz bem o pivô, tá? Tem muita presença de área. E aí, né, os caras alternativos aproveitando esse lado direito do Santos ali, né, o lado esquerdo defensivo do Juventude, que é muito frágil. A gente tem o ponta direita, o Roleza, e a gente tem, caso jogue, que também pode ser um extremo diferencial, porque nem todo mundo vai ter, é o Mike, tá? Que se estrear é um excelente aí para a rodada. Show? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Agradeço todo mundo aí, deixa o like, fortalece aí. Daqui a pouco já tá saindo o desafio cartoleiro. Amanhã tem os mais indicados, tá? E sabadão nossa live, bate-papo aí, café com o Diegão, pra gente trocar uma ideia aí, já falar sobre a rodada. Valeu, tamo junto, deixa o like.